Tem uma outra coisa. Como que você enxerga hoje, estando lá, a prática de sedação de vocês lá? Cara, a gente tem os alvos de sedação diário, né? Obviamente, a gente tenta deixar o paciente no RA0 a -2, que é o habitual, né? Sedação leve. Mas eu vejo que é muito mais, a gente tem, na prática mesmo, a gente está muito mais com aqueles pacientes que ou eles estão sedados porque eles precisam com aquele Propofol, ou a gente está naquela fase que a gente vai desligar o Propofol e vai progredir para o desmame desse paciente, né? A gente usa o Precedex, eu gosto do Precedex particularmente, mas a gente não usa ele tanto por causa de custo atualmente, que ele é uma medicação que, apesar de ter quebrado patente, ela ainda custa na UTI. Né? Então, a gente tem algumas diretrizes que a gente tenta limitar o uso do Precedex para que ele pere, por exemplo, extubação no agitado. Ou então no paciente com delírio hiperativo. E não para sedação. Né? Porque eu sei que tem lugares que usam para sedação, eu discordo 100%. Que é a grande discussão do SPICE, né? Quem usa Precedex para sedar? Eu não uso Precedex para sedar. Eu uso Precedex em situações específicas. É isso, no desmame o cara está um pouco agitado, Precedex. Ou no delírio está agitado, Precedex. Não para sedar na hora que eu entubo o doente. Eu prefiro, se for para sedar, eu sedo com Propofol, faço uma terapia-alvo com uma sedação leve e vou prosseguir a partir daí. Mas a gente faz mais desse jeito. A gente, sedação leve, com RA0 a -2, mas na maior parte das vezes você vai ver aquele paciente que ele está, durante a noite ele está sedado, e aí, 8 da manhã, quando a gente começa, desliga a sedação, se tem indicação, obviamente, né? Desliga a sedação e parte a partir daí, vai prosseguir a partir dessa avaliação. Mas é muito parecido com o que a gente faz aqui. A gente não tem paciente ficar muito sedado no leito, assim. Aquele cara quem está sedado no leito para avaliar, sem nem pelo menos uma interrupção para avaliar, aquele paciente está naquela fase muito aguda e está precisando ficar desse jeito. Aí não tem nem o que fazer, né? Exatamente. Ele vai Mas ter não outros critérios. Exato, não é aquela coisa que ele está sedado profundo porque ninguém viu e interrompeu. Porque isso é uma coisa que faz diferença, porque, por exemplo, principalmente nesses lugares onde não se usa, por exemplo, eletroestimulação, esse cara só vai receber mobilização quando a sedação sair. Exatamente. E, por exemplo, aqui a gente pode manter o cara eletroestimulado e manter esse músculo ativo, mesmo na fase que ele está sedado. Sim. Então, e será que isso é uma vantagem? Então, por exemplo, isso ainda é uma dúvida que eu tenho. Sim. Será que isso realmente imprime uma vantagem logo de cara? E o que a gente tem são muitos estudos com eletroestimulação mostrando vantagem para o grupo da eletroestimulação, mas num lugar onde, por exemplo, está fazendo uma intervenção do Team Trial, que é uma intervenção que mostrou que realmente consegue alcançar níveis bons de mobilidade, será que isso também vai ajudar ainda mais? Sim. Né? Então... a gente está querendo, inclusive, por exemplo, nesse programa de metabolismo que a gente quer fazer, a gente quer, inclusive, fazer biópsia. Né? Biópsia muscular nesses pacientes que fazem, né, essa intervenção do time, etc. Então, assim, tem muita coisa. E é muito frustrante para mim também, às vezes, porque é isso, como eu sou um partidário da fisioterapia 100%. E eu, por exemplo, revisei um paper, não posso, obviamente, falar aqui, mas eu revisei um paper para o New England, um trial que foi submetido agora, que, entre outras coisas, na intervenção, ele usou intervenções de fisioterapia no pós-operatório. Então, aquele paciente fez uma cirurgia grande, e aí formas de diminuir complicações do pós-operatório. Aí tem o pré-operatório, eles fizeram um bundle, né, de pré-operatório, de ventilação, e no pós-operatório tem a espirometria, a fatídica espirometria de pós-operatório, cirurgia abdominal, e tem a deambulação, estímulo de deambulação. E, sem entrar nos méritos dos resultados que eu não posso divulgar, mas assim, basicamente o que eles encontraram é que, por exemplo, na deambulação, por mais que você, nesse tipo de paciente, por mais que você faça um incentivo ativo de deambulação, a gente, no final das contas, eles deambulam igual no paciente no pós-operatório. Porque o cara ele atinge um milestone talvez um pouco antes, mas no final, na avaliação dele, o gradiente é muito pequeno, porque o cara que não teve a intervenção ele também está deambulando dia 3, tem uns critérios lá. E a espirometria foi o outro critério que eles fizeram. E a gente sabe um monte de estudo de espirometria nesses pacientes que não conseguem. Então, assim, para mim é frustrante, porque eu acredito muito nessas intervenções, mas a gente não está conseguindo mostrar benefício delas comparado com outras coisas. Né? E a gente tem uma dificuldade mesmo nos protocolos de mobilização. A gente tem, por exemplo, revisões sistemáticas que avaliaram os protocolos e a prescrição do protocolo. E tem artigo que a gente não consegue extrair dele a prescrição. A gente não sabe como que era feito. Sim. A gente não sabe qual era a frequência, qual era a intensidade. A gente não sabe a prescrição de exercício. É igual você dar um remédio. Sim, sem saber. E cada médico dá de um jeito. A gente passou por isso, a gente publicou no Lancet agora, no Respiratory Medicine, uma revisão sistemática de imobilização. Que foi até a Michelle, que é uma aluna de PhD da Carroll, que ela até apresentou em Bruxelas. A gente fez uma grande revisão sistemática e meta-análise, está no Lancet Respiratory Medicine, de imobilização. E a gente tentou, incluindo o Team Trial, e a gente tentou dividir subgrupos para entender de forma... com base na duração, com base na dose, com base... E muito você não consegue essa informação. Você não tem a informação descrita no paper. E agora a gente está querendo fazer uma individual, coletar esses dados de forma individual para ver se a gente consegue. Estamos trabalhando nisso,
que é difícil você conseguir os dados, etc. Mas é isso aí, às vezes você não tem nem informação do que foi feito. Vocês não acham que está faltando, talvez, alguma ferramenta para monitorizar melhor essa fibra? Porque a gente, quando vai falar da cardio, tem uma caralhada de coisa para você monitorizar. Você vai falar da neuro, tem outra. Sim. Cara, quando você vai falar do músculo esquelético, faz e vê como ficou. Você não tem uma monitorização um pouco mais... Pode ser talvez invasiva ou alguma coisa mais específica que vai falar assim, olha, mudou esse comportamento aqui. Não sei, cara. Aleatoriedade. Assim, ó, mudou o potencial elétrico. Qualquer coisa, cara. Tipo eletroneuromiografia, ultrassom, talvez. Será que não tem uma monitorização, algo que precise, que vá responder isso? Olha, aqui nesse paciente eu passei. Nesse paciente eu ainda não cheguei. Sim. Então, talvez falte esse passo. Você quer dizer assim, eu estou fazendo com o meu paciente e algo que eu observe durante o período que eu tô fazendo? Durante o período, uma monitorização, algo específico. Porque quando é músculo estriado esquelético, a gente faz intervenções e vai avaliar o desfecho baseado nas ferramentas que a gente tem de funcionalidade. Faz correlação com o desfecho clínico, beleza. Mas será que não precisa necessariamente de algo que vá fazer uma monitorização durante para saber qual que é o impacto? Ó, cara, nessa fibra aqui já passou, já não tá aguentando mais. Nessa daqui, não. Esse paciente... Talvez seja esse o ponto que tá faltando. Chave. Essa chave. Pode ser. É que eu não consigo pensar como, né? Eu também não, mas é uma coisa que... Talvez a gente olhar para o ultrassom e ver lá a ecogenicidade, talvez seja um sinal, mas talvez seja muito tardio, não seja na hora. Então, assim, é difícil ver algo em tempo real. O difícil é o tempo real, porque né? a grande discussão que a gente tem, até essa discussão que a gente está tendo agora para fazer isso, e a gente está até pensando em estudo animal, etc., que é qual forma você pode explicar os achados do time, talvez até no diabético. Será que a gente está induzindo mais inflamação? E essa inflamação é ruim? Não sei, estou extrapolando aqui, tentando entender os motivos. Será que, na verdade, mobilizar determinados pacientes, a gente está induzindo mais inflamação muscular com liberação de quimiocinas, etc., que podem piorar o estado inflamatório do paciente? Não sei. Então é isso que a gente está tentando entender. Talvez biopsiar essa fibra e ver. O Beloma ele gosta muito de uma coisa que é simples de fazer e que eu acho que vai ser muito legal de fazer, que é o... A gente não tem nem nome para isso, mas que é... Você pega a linha arterial e a gente tem uma midline, que chama, que é uma linha que você coloca aqui na braquial. Não é uma pique, mas ela fica exatamente aqui, na axilar. E ele falou, às vezes, fazer isso. Colhe aqui. E ver se tem algum nitrogênio, alguma coisa de... que você está trabalhando o braço, será que está piorando? Você está pegando no que chega na artéria e que está saindo na circulação venosa. Será que tem algum balanço de alguma coisa que você pode fazer? A gente vai tentar monitorizar Mas talvez seja forma. isso que vai te dar alguma informação para você entender, desenvolver exatamente. algo no futuro. E às vezes até na femoral também, pegar a pediose femoral e ver o que faz na perna. Então, para tentar entender o que está acontecendo ali, que a gente não sabe. Realmente, agora, monitorização a gente não sabe. Ou então, às vezes, é um negócio que... E aí, como a gente está chutando, vou chutar também, né? Por exemplo, a base do exercício para o diabético, e o cara tem que fazer reabilitação, que a gente chama de reabilitação metabólica, é melhorar essa captação da glicose pela célula. Será que não captou demais? Porque eu coloquei o cara para se movimentar demais num período que ele estava recebendo insulina demais, porque ele estava desequilibrado da doença crônica, da doença aguda. Olha, e aí o músculo captou muito, aí fez aqueles episódios de hipoglicemia e foi ruim, porque a gente sabe que a glicemia do doente crítico não pode ser igual à nossa. Exato. Né? Que a Vandenberg já mostrou lá faz tempo. Então, assim, será que não foi bom demais? Assim, melhorou, exatamente. Talvez a inflamação sistêmica está causando algum desequilíbrio nisso. Né? Extrapolando assim. E você tem aí o impacto da melhora da sensibilidade. A insulina mais a insulina exógena que você está dando, mais o Só que é um nível que ele não estava preparado. Exatamente. Porque eu já estava tratando ele com medicação. Né? O que tem aqui, velho? Sim. Por quê? Porque a gente está indo para uns caminhos... Mas isso aí talvez seja isso. Tudo tem que ser investigado. Acho que é isso. A gente tem que entender o que está acontecendo antes de... E é difícil, às vezes, você convencer as pessoas disso, porque vocês talvez saibam também, a ciência, muitas vezes, ela não segue os caminhos mais corretos. E quando eu digo corretos, não é que existe alguma coisa errada, mas não é isso. Porque o pesquisador, para ele se manter, ele precisa de grant, ele precisa de fomento. E para você precisar de fomento, você tem que fazer estudo. E os maiores fomentos vão vir de trials. Então, as pessoas ficam, eu quero fazer um trial, mas... Sim, você quer fazer o trial, mas não é só isso. O que está te interessando mais é você conseguir o financiamento para te manter com sua posição de pesquisador, manter o escritório que você trabalha, mas às vezes já não é mais aquilo que era o mais importante para o paciente. Porque você pulou etapas. Você está querendo só manter o sistema que te mantém nessa posição, e é isso que a gente está tentando fazer agora, convencer as pessoas, e a Carol defende muito isso. Não tem que fazer um trial agora. Fazer um trial agora é fadado a fracassar igual foi o time. Agora é entender o que aconteceu para programar o próximo trial com mais informação. Com entendimento do que talvez seja a melhor intervenção, quem seja o melhor paciente.
E aí fazer a coisa, e vai levar mais tempo, mas talvez seja o melhor a ser feito. Que maturidade, né? De pesquisadora também. Exatamente. Agora eu não gostei da palavra que você usou, não. O quê? Fracassar não foi. Fracasso é uma palavra pesada. Eu acho. Ok, qual sentido? Você falou fracassou o Tinho, fracassou Não, o é Leandro. verdade. Ele tá fazendo a mentoria do Pablo Marçal, ele não É gosta dessas verdade. palavras. Aí, pô. Mas o que eu digo é... É porque pra mim ele trouxe resposta. Trouxe, sim. Ele já direcionou a gente pra um caminho. Sim, sem dúvida. Você tem razão nisso. É porque quando eu falo fracassar é porque a gente acreditava. Quando a gente conversou isso no último Acontece o que você episódio espera, também, né? pô. Exatamente. A gente, quando faz pesquisa, a gente tem que ter sempre uma hipótese, mas nunca uma crença, né? Isso a gente faz pesquisa dessa forma. Mas a gente que é partidário da fisioterapia, todos nós aqui, quando você vê um negócio desse, para você é frustrante. Não é um fracasso, mas é frustrante. Você fala... Porque não é só que é indeterminado, ele aponta para um sinal oposto, né? E aí você fala, a gente tem que entender isso, né? Então, mas sem dúvida nenhuma, a gente tem que entender que estamos testando uma hipótese e qualquer resposta é uma resposta para a gente trabalhar. Cara, talvez depois disso, os pacientes com diabetes sejam critérios de exclusão Pode de ser, qualquer por exemplo. outro estudo. Basicamente, eles entenderam o que é a ARDS da mobilização, cara. Vai ter que ter uma estratégia muito específica. Diferente, exatamente. É isso aí. É um cuidado, tem que tomar um cuidado. Talvez tem que limitar a intensidade. Exatamente. Porque uma coisa, por exemplo, que é ruim de controlar a intensidade com o desenho do TIM é porque a intensidade ela é dada pela IMS. E assim, uma coisa que eu discordo veementemente é usar escalas de avaliação para determinar a intervenção. Entendi. Porque elas foram desenhadas para avaliar, elas não foram desenhadas para intervir. Diferente, por exemplo, da PFIT, que veio lá do grupo da professora Linda, que é lá da Austrália também. A PFIT foi criada para avaliar e intervir. Então, ela tem o como fazer a intervenção. As outras não. É para eu... Tanto que o IMS, assim, observe o seu paciente o dia todo e fale qual foi o maior nível de mobilidade. Porque um erro é achar que um cara que está sentado está fazendo um nível de mobilidade, uma intensidade menor do que um cara que está em pé. Porque para esse cara ficar sentado, às vezes ele está gastando tanta energia porque ele não tem controle de tronco, ele está tentando se segurar, ativando musculatura, e o cara que está em pé, ele tem uma musculatura melhor. E o gasto energético dele talvez seja menor. Sim. Então, é difícil falar de intensidade só pelo nível de mobilidade também. Sim. Isso aí. Exatamente isso. É monitorizar de alguma forma, sem então, dúvida. É um problema ali, né? Tipo, porque é pelo nível. E aí, inclusive, conforme ia subindo o nível, ia subindo o tempo junto, né? Exatamente. Então, é difícil chegar ali exatamente na intensidade que foi, né? Só pelo nível. Sim. Mas é legal, cara. Tipo, quando eu vi esse estudo, eu falei, caramba, deixa eu ler. Eu até mandei para ele. Falei, ainda não li, mas já me chamou a atenção aqui. Esquece